capítulo 5, nós estamos continuando nossa série de estudo bíblico na sexta-feira deste culto de ensino, que tem como o título desta série Enriquecendo-se com a Bíblia ou Beneficiando-se com as Escrituras. João capítulo 5, versículo 39, nós já vimos em outras sextas-feiras o tema as Escrituras e o pecado. Também vimos as Escrituras e Deus, e hoje nós vamos para mais uma, que é as Escrituras e Cristo. João capítulo 5, versículo 39, quem achou diz amém? Diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Repita comigo e diga: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Eu acho que hoje não veio nenhuma tia, né? Para a salinha. As criancinhas estão aí, né? Fazendo a festa. Glória a Deus. Pode sentar, viu, irmão? O Espírito Santo nos conduz, nos ajuda, aplica em nós a tua palavra. Me ajuda a transmitir e ao teu povo receber a transmissão da tua palavra, a compreensão, me dá iluminação, inspiração e revelação, no nome de Jesus. Amém. Sim, as Escrituras, elas testificam acerca de Cristo, testificam que Cristo é o único Salvador dos pecadores que perecem, como único mediador entre Deus e os homens, como único por intermédio de quem nós podemos aproximar-se de Deus, Pai. A parte das Escrituras, irmãos, fora as Escrituras ou longe delas, Cristo não pode ser conhecido. Somente por meio delas é que Ele é revelado. Nós só podemos receber uma revelação clara de Cristo através da palavra de Deus. Isto é o próprio Jesus que está falando. Ele está dizendo que examinais as Escrituras porque vocês julgam ter nela a vida eterna. E são as Escrituras que testificam, que testemunham, que revelam, que apresenta Cristo a nós. Quando o Espírito Santo torna aquilo que pertence a Cristo e mostra ao seu povo dessa maneira, tornando essas coisas conhecidas às almas remidas, ele não usa outra coisa além daquilo que está escrito. O Espírito Santo, ele vai usar exatamente as Escrituras e não vai ultrapassar aquilo que está nela. Somente pelas Escrituras ou nas Escrituras nos é desvendado o mistério de Cristo, sobre o qual Paulo escreveu lá em Efésios capítulo 3 e versículo 4. O mistério de Cristo, ele é revelado pela Escritura. À medida em que tiramos proveito da nossa leitura, do nosso estudo das Escrituras, pode ser verificada pela extensão em que Cristo está tornando mais real, ele está se tornando mais real e mais precioso para os nossos corações. O crescimento na graça, ele é definido como um desenvolvimento. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18 diz que nós devemos desenvolvermos, crescermos na graça e no conhecimento de quê? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O grande anseio e o alvo do apóstolo Paulo era esse conhecimento de Cristo. Ele fala isso em Efésios 3 e 10. E esse conhecimento, como nós já falamos, não é um conhecimento intelectual, mas espiritual. Não é um conhecimento teórico, mas um conhecimento experimental.
não é de natureza geral, mas de natureza pessoal. Trata-se de um conhecimento sobrenatural, propiciando ao coração regenerado, devido às operações do Espírito Santo, conforme ele vai interpretando e aplicando em nós as passagens bíblicas concernentes a Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então nós vamos iniciar agora os pontos que vai nos mostrar como ou de que maneira nós nos beneficiamos com o estudo das Escrituras Sagradas. Primeiro ponto aí: o indivíduo se beneficia do estudo das Escrituras quando elas lhe revelam a sua necessidade de Cristo. Diga comigo, está fraco, eu me beneficio do estudo das Escrituras quando elas me revelam a minha necessidade de Cristo. Então, o homem natural se considera autossuficiente e faz parte do fundamento mesmo da religião de todo homem. E teve início em Caim, e em cujo caminho que Judas fala, lá no versículo 11, as multidões, elas continuam andando seu próprio caminho do egoísmo. Basta que se diga ao homem religioso comum que os que estão na carne não podem agradar a Deus, para que esse homem se sinta imediatamente ofendido. O homem natural, o homem carnal, ele é muito ofendido, ele não quer ser chamado a atenção. Basta que você pressione ele com o fato de que todas as nossas justiças são como trapo de imundícias, como fala Isaías capítulo 64 e versículo 6, para que a sua humanidade hipócrita imediatamente dê lugar à ira. Então, ele não gosta de ser confrontado com aquilo que a palavra confronta. Assim acontecia também nos tempos de Cristo, porque os judeus, eles eram o povo mais religioso do mundo. Eles não tinham qualquer senso de que eles estavam perdidos. Eles não aceitavam o fato de que, sem Cristo, eles estavam perdidos, como também da urgente necessidade de um Salvador todo-poderoso. Eles não acreditavam nisso. Eles confiavam e se estribavam no seu próprio conhecimento, na sua própria religião, na sua própria cultura, na sua própria história. A Bíblia diz em Mateus 9,12, Jesus fala: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então, quanto mais, irmãos, o Espírito Santo, ele aprofunda a sua obra graciosa na alma regenerada, tanto mais o indivíduo se torna cônscio de sua própria corrupção, de sua pecaminosidade, da sua vileza, da sua maldade, e ele percebe ainda mais a sua necessidade de dar valor àquele que é precioso, que é o precioso sangue, que purifica ele de todo pecado. Quanto mais você se aproxima das Escrituras, mais você sabe que você precisa de Jesus. O Espírito Santo, ele está aqui na terra, a fim de quê? De glorificar a Cristo. Uma das principais maneiras pela qual ele faz, isso é, abrindo os olhos, os nossos olhos, em favor de quem Cristo morreu, para que nós venhamos perceber quão precioso ele é para as criaturas tão miseráveis, tão imundas, tão merecedoras do inferno. Sim, quanto mais verdadeiramente nós tiramos proveito da leitura das Escrituras, do estudo da palavra, tanto mais nós vamos sentir que nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Cristo. A necessidade humana, a necessidade do homem, da humanidade, é ter Cristo em sua vida. Alguém disse, eu sempre falo, que é um vazio no homem do tamanho de um vazio considerado um vazio eterno, e o camarada vai tentar preenchê-lo, bebe da 1 a 50, preenche, tenta ir para as drogas,
Quanto mais vai, se vicia, mas nunca preenche o desejo, o vazio. Pode até para a moda ter as melhores roupas de marcas, ter o iPhone do 1 até não sei quanto, 7, 13, 14, mas nada disso vai preencher o vazio dele, porque ele tem que entender uma coisa: ele precisa de Cristo, ele precisa de Jesus, ele precisa de um Salvador. Então a Escritura, quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos e vemos e reconhecemos a nossa necessidade de Cristo. Quem precisa de Jesus? Todos precisam. Tem até um hino bem antigo que diz assim: preciso de Jesus para viver, preciso de Jesus, com Ele eu sou mais forte, não temerei a morte, preciso de Jesus. Preciso de Jesus para vencer, preciso de Jesus, quem tem Jesus tem tudo, sem Ele eu não sou nada, preciso de Jesus. Glória a Deus. Segundo ponto, irmão, o indivíduo ele se beneficia com as Escrituras quando elas tornam Cristo mais real para ele. Vamos dizer, eu me beneficio das Escrituras quando elas tornam Cristo mais real para mim. Para as multidões, Cristo é apenas um nome, ou quando muito, alguém com um caráter histórico. Esses não têm contatos pessoais com Ele, eles veem Jesus apenas de longe. Eles não desfrutam de qualquer companheirismo espiritual com Ele. Se porventura ouvirem alguém falar arrebatado sobre as excelências da sua pessoa, eles vão considerar a pessoa um entusiasta, um fanático, porque para tais indivíduos Cristo é irreal. Cristo é uma figura vaga, uma figura intangível. No caso do crente autêntico, todavia, a atitude é inteiramente outra. Então, as pessoas às vezes só conhecem Jesus de ouvir falar. Há muitas pessoas, irmãos, que eles enchem auditórios, enchem eventos, é para conhecer mais de Jesus. Alguns poucos têm essa intenção de sede de Jesus, outros não. Eles querem ouvir uma mensagem palatável, uma mensagem antropocêntrica, uma mensagem que vai colocar ele em um alto e sublime lugar que massageia o seu ego, para eles saírem felizes consigo mesmo. Mas quando se trata de uma mensagem cristocêntrica, sobre o verdadeiro Cristo, do Cristo que nasceu, do Cristo que viveu, do Cristo que pregou, do Cristo que sofreu, do Cristo que morreu, do Cristo que ressuscitou e do Cristo que vai voltar, a centralidade do Evangelho é Ele. Eles não querem, porque já não é mais uma mensagem que chama a atenção, não é mais uma mensagem, porque os homens hoje não pregam aquilo que é certo, muitos pregam aquilo que vai dar certo, é de acordo com o gosto do freguês. Felizmente, e se entra em um lugar que se fala a palavra bíblica correta e certa, e que a palavra confronta ele diz: eu vou para outro lugar que massageie meu ego e proteja o meu pecado. Aí você observa que a igreja ela se torna flutuante, que muitas vezes há uma paralisação no ganho das almas. Há uma paralisação, por quê? Porque os próprios crentes vão para um canto e vão para o outro e vão para o outro. Você tem uma igreja flutuante, hoje é um povo, daqui a 2 anos, 3 anos, é outro povo. Porque uns saíram e outros vieram. É assim ou não é? Você passa 2 anos viajando em outro lugar. Você sai da igreja, tem um povo. Quando você volta, é outro povo. Porque aqueles outros, poucos ficaram, os remanescentes. Porque hoje estão procurando novidades. Estão procurando coisas e vão. São levados por vento de doutrinas, como um menino em roda de vento de doutrinas. Não tem firmeza em si.
Porque se assim fosse, aqui em muitos lugares estavam abarrotados. Você for contar, você não vai ter ideia de quantas pessoas já passaram por aqui. Se todos estivessem aqui, estávamos sem bancos para eles acomodar eles. Não só aqui, mas em forma geral, não é só aqui que acontece isso. E por quê? Porque as pessoas elas não sabem o que querem. Elas não entendem o Evangelho. Elas não sabem que realmente é Cristo. Mas quando você vai seriamente para as Escrituras, você estuda piamente as Escrituras, fielmente, com fidelidade às Escrituras, ela vai revelar a realidade de Cristo para você. Cristo se torna mais real para aqueles que buscam Ele incessantemente através das Escrituras. Aleluia. Então muitas vezes nós não conseguimos entender que a mensagem do Evangelho é Cristo, que a centralidade das Escrituras é Cristo. Olha, eu estive pregando, vocês sabem, na semana passada, final de semana passada, em uma cruzada no meio da rua, em cima do caminhão, pregando. Preguei o Evangelho, preguei sobre Jesus. E o pastor, no outro dia, estava na casa do irmão, no outro dia almocei na casa do pastor, e o pastor falou o seguinte: olha, eu gostei muito da mensagem de ontem, porque você pregou o Evangelho. Nós já fizemos outras cruzadas aqui, e veio o pastor famoso, conhecidíssimo, não vou dizer o nome, ele me disse o nome dele, mas ele chegou e começou a exortar os crentes, começou a falar mal de pastor e não sei mais de quê, no meio da rua. Na hora do apelo, quantas almas? Nenhuma. Você trouxe uma mensagem que cativou e chamou a atenção das pessoas, até aqueles que estavam andando, pararam para ouvir. E depois do apelo, apelando, chamando, ainda veio 3 almas para Jesus. E ele disse que, e eu preguei na igreja, e na semana anterior também pregou outro famoso. Uma mensagem muito bonita, muito elaborada. Mas fez o apelo, quantas almas? Nenhuma. Aí vem o Ednael, porque ele me conheceu praticamente naquele dia. Lá, não sei de onde, isso é natural de Canindé do Sertão Central. Traz uma mensagem de Jesus e vem uma alma para Jesus. Só que há uma diferença. Antigamente você pregava a mensagem e vinha a multidão para frente. Vinha muitas pessoas. Mas hoje está difícil você ganhar uma alma, irmão. E mais difícil ainda é permanecer. Por quê? Por causa dos escândalos. Por causa de pessoas que deveriam conhecer realmente a Cristo e não conhecem. E Cristo se torna real quando? Quando eu vou para as Escrituras. E a honra é somente dele. E eu trago isso como ilustração para você prestar atenção nisso. Que as mensagens realmente que falam de Cristo estão se acabando. O indivíduo ele se beneficia quando as Escrituras revelam a ele Cristo e deixam ele mais real. E de repente quando alguém se encontra entusiasmado, empolgado, arrebatado pelas excelências de Cristo, o que é que a gente fala? Ah, esse irmão aí, ó, é um fanático, é doido, só quer saber agora de Jesus, só quer saber agora de orar, só quer saber agora de buscar Deus. Pessoas de dentro da igreja criticam quem quer buscar Deus. Nós estamos vivendo um tempo difícil, irmão. Às vezes a gente diz assim: ah, mas por que Deus não faz mais nada? Por que Deus não levanta paralítico, não cura e tal, tal? Sabe que o culpado é a igreja mesmo, que não busca a Deus como deveria buscar, que deixa o pecado reinar, que deixa a carne reinar. Olha só o que diz João 14, versículo 21. Vamos ler aqui. João 14, 21. Aleluia. Glória a Deus. Quem achou diz amém. João capítulo 14, versículo 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É aquele que me ama.
e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Glória a Deus. Sim, meu irmão, é aquele que pela graça palmilha pela senda da obediência. É ele que recebe as manifestações conferidas pelo próprio Senhor Jesus. Em mais frequentes e prolongadas forem essas manifestações, mais real ele se torna para a alma, até sermos capazes de dizer como Jó, em Jó 42, versículo 5, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Tem uma experiência pessoal com ele. Assim, pois, quanto mais Cristo for se tornando uma realidade viva para mim, mais tirarei proveito da palavra. Aleluia. O microfone é novo e está cortando aqui, não sei porquê. Glória a Deus. Entenderam, irmãos? Então, quando é que você tira um proveito da Escritura? Quando a Escritura revela Cristo para você. Tem gente que procura a leitura da Bíblia para saber decisão, para saber não sei o quê, para querer enricar, para querer isso, para querer aquilo. Procura para tudo, mas não procura ver Jesus na Escritura. Terceira coisa, o indivíduo se beneficia das Escrituras quando se ocupa das perfeições de Cristo. Vamos lá repetir de novo? Diga assim: eu me beneficio das Escrituras quando eu me ocupo das perfeições de Cristo. É o senso de necessidade que lança a alma aos braços de Cristo. No princípio, isso acontece, mas é a percepção de suas excelências que nos fazem achegarmos a Ele desde então. Quanto mais real Cristo se torna para nós, tanto mais nós vamos sendo atraídos pelas suas perfeições. No começo ele é visto apenas como o meu Salvador, como Salvador, mas na proporção em que o Espírito Santo, ele continua a destacar diante de meus olhos aquilo que pertence a Cristo, nós vamos descobrir sobre a sua cabeça há muitos diademas, há muitas coroas, como diz lá em Apocalipse. E desde a antiguidade que também foi dito que o seu nome será maravilhoso. Olha só as perfeições. O seu número, quanto à sua variedade, quanto à sua suficiência. Porque ele é um amigo mais chegado que o irmão, que nos ajuda em cada momento da necessidade. Ele é o advogado junto a Deus Pai, o qual nos faz defesa quando Satanás nos acusa. Ele é o nosso Deus, médico dos médicos, que cura as doenças. Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Nossa grande necessidade é ocuparmos-nos com Cristo, que aumentamos a nossa fé e que nós estamos nos seus pés, conforme Maria fazia, que Jesus disse que ela escolheu a melhor parte, recebendo ali da sua plenitude. Então, a fazermos assim, haveremos de deleitarmos-nos no Senhor, de tal modo que as vozes das sereias deste mundo poderão todo dia até nos querer encantar, mas vai ser em vão, porque não haverá encantamento contra nós, porque nós sabemos que o amado é mais belo que todas as coisas. Cristo é para a sua alma o principal entre 10 milhares, como diz Salomão. Como diz lá em Cantares, meu amado é mais belo, mais excelente do que 10 milhares. Ele se destaca entre os milhares dos exércitos. Ele conquista o seu coração, irmão. Cristo tem conquistado o nosso coração. A sua principal alegria é ficar sozinho com Ele e conversar com o Senhor. Caso contrário, a sua leitura e o seu estudo da Bíblia tem pouco lhe aproveitado, se não for para desfrutar da presença dEle, se não for para desfrutar da preciosidade dEle, da beleza dEle. Um rei chama 3 súditos e ele faz uma proposta para eles. Olha, é o seguinte: eu vou dar a vocês
cada um vai ter o direito de fazer um pedido ao rei. Pode fazer, começa o primeiro aí. O que você gostaria de pedir? Eu gostaria de que o Senhor me desse uma carona. Primeiro disse, na carruagem real, para que eu pudesse contemplar as maravilhas do reino. Aí na parte no local VIP, para ir contigo, só para me ver as belezas, o Senhor me mostrasse tudo. Aí outro disse assim, eu queria passar um dia tomando banho na sua sauna lá, né? Naquele banheiro tão especial, né? Depois almoçar na mesa e tal, desfrutar das coisas que o Senhor desfruta aí, das belezas do seu reino, das riquezas também. Aí ele olha para o terceiro, e você? Disse assim, não queria nada das grandezas do reino, não. Eu só queria ter a oportunidade de passar um dia na presença do rei. Eu queria desfrutar da sua presença, sentar, conversar, desfrutar e ter comunhão contigo. Muitas vezes nós somos aqueles súditos que só quer as riquezas, só quer as benesses, só quer as bênçãos. Esquecemos daquele último, de sermos como ele, que quer desfrutar da presença do rei, da maravilha, não das suas coisas, mas da maravilha da sua própria pessoa. Aleluia. Quarto lugar, o indivíduo se beneficia das Escrituras quando Cristo se torna mais precioso para ele. Olha só, para completar o que eu falei lá atrás, nós vimos aqui no terceiro que ele se ocupa das perfeições, agora se torna precioso para ele. Então diga comigo aí, diga assim, glória a Deus. Eu me beneficio das Escrituras quando Cristo se torna mais precioso para mim. Irmãos, Cristo é precioso na estima de todos os crentes. Essas pessoas, esses crentes que eu falo, os filhos de Deus, eles consideram todas as coisas como perda, em face da excelência do conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. Foi o que Paulo disse. Olha, eu sou hebreu de hebreus, fariseu de fariseus, circuncidado ao 8º dia. Quanto à lei, fariseu, eu sou conhecedor da lei, sobressaio a todos da minha idade, fui formado aos pés de Gamaliel, da tribo de Benjamim, da descendência de Israel, mas todas essas coisas eu reputo como refúgio, como nada, pela excelência de Cristo. Eu quero é Ele, eu quero é conhecer Ele, não importa estas coisas no currículo humanitário, aleluia, não importa todas essas coisas materiais que os homens acham bonito nas cátedras e nos títulos. Eu quero é a presença dEle, é a excelência dEle, porque precioso para mim é Jesus. Então, quanto mais nos ocupamos com as perfeições de Cristo, mais haveremos de amá-lo e adorá-lo. É a falta da familiaridade experimental com Ele que faz os nossos corações se tornarem tão frios para com Ele. Por que muita gente é fria? Por que muita gente não sente Deus? Por que muita gente está frio espiritualmente? Porque a presença de Cristo nos dá fervor. E quando se está longe da presença de Cristo, a pessoa esfria mesmo. Mas sempre que uma comunhão real e diária é cultivada, o crente será capacitado a dizer, junto como o salmista falou no Salmo 73, verso 25: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que me comprazo na terra, não há outro, só a ti. Aleluia. Essa é a própria essência da natureza distintiva do verdadeiro cristianismo. Quanto mais precioso é para nós, tanto maior é o deleite que Ele tem em nós. Nada desse mundo, meu irmão, pode ser mais precioso do que Cristo para você. Nada desse mundo pode ser mais excelente do que Cristo para você. Tem até o hino da harpa, e que foi composto por Frida Vingre, a esposa de Gunnar Vingre, que diz assim: precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte
porque tudo para mim é Jesus, aleluia. Ele é precioso para você? Levante a sua mão, glorifique a Deus, aleluia. Ele é precioso para nós. Oh Jesus, tu és precioso para esta igreja, aleluia. Quinto lugar, o indivíduo que tira proveito das Escrituras, ele tem uma confiança crescente em Cristo. Vamos de novo. Diga assim: eu me beneficio com as Escrituras, porque ela me traz uma confiança crescente em Cristo. A Bíblia fala de que há pouca fé, lá em Mateus 14:3, homens de pouca fé. Também a Bíblia diz que há grande fé, Mateus 8:10, grande é a tua fé. Há também a plena certeza de fé, segundo nós lemos lá em Hebreus 10:22, como há também confiar no Senhor de todo o coração, conforme se vê em Provérbios capítulo 3 e versículo 5. Assim como há o crescimento que vai de força em força, segundo o Salmo 84, assim também nós lemos em subir de fé em fé, em Romanos 1 e 17. Então, quanto mais forte e mais constante for a nossa fé, tanto mais o Senhor Jesus será honrado através da nossa fé. Até mesmo a leitura apressada dos 4 evangelhos vai revelar o fato de que coisa alguma agrada a Deus, agradava ao Senhor, como a firme dependência daqueles que permanecem em sua companhia, demonstram uma fé para com Ele, uma confiança para com Ele. Jesus, ele nunca elogiou ninguém, a não ser quando essa pessoa demonstra a sua fé. Jesus não elogiou Nicodemos. Olha, Nicodemos, tu é o príncipe dos judeus, tu sabe muita coisa, tu é respeitado, tu conhece aí a escritura do Antigo Testamento. E o camarada era top de linha. Todo varão queria ser como o Nicodemos, ele era doutor da lei. Jesus não elogia ele. Jesus disse, ao contrário, Jesus disse assim: se tu não se converter, camarada, se tu não nascer de novo, tu tá lascado. Porque quem não nasce de novo, não vê o reino de Deus não, viu? Porque aquele que nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Aquele que nasce da água e do Espírito é quem pode entrar e ver o reino de Deus. Tem que ser a nova criatura. Então Jesus, ele não se impressionava. Aquele jovem rico que chegou citando todos os mandamentos: mestre, o que é que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Cumpre os mandamentos, tu sabe? Sei. Aí começou a dizer, começou a dizer, buscar Deus, amar a Deus, todas as coisas, não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do próximo, não cobiçarás o jumento do próximo, não sei o que do próximo, a fornalha dele, os pão dele, as comidas dele, nada que pode cobiçar. Aí faltou só uma coisa. Jesus olhou para ele, Jesus lhe disse: olha aí, rapaz, como ele sabe as coisas, muito bem. Não, falta uma coisa para ti, faltou o último mandamento, que é mais importante: amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, porque vende o que tem e dá aos pobres. Aí tu prova que ama a Deus e que ama a ti mesmo. Olha o teste. Aí o que é que ele faz? Cabeça baixa. Eu vender tudo que eu tenho e dar aos pobres? Não. Esse mestre aí parece que é doido, esse rabi aí. Agora tem uma coisa: Jesus elogiou aquela mulher que demonstrou grande fé a ele, que ela vem por trás, naquele período de fluxo de sangue, enfrenta a multidão, toca nas vestes dele e é curado. Aquela mulher que chega para ele e diz: por favor, Senhor, cure a minha filha que está terrivelmente endemoniada. Ele diz: não é lícito pegar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela disse: é verdade, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Jesus disse: mulher,
grande é a tua fé, pode ir para casa, porque a tua filha já está liberta, já está curada. Aquele homem que chega para ele, o centurião lá, diz: olha, o meu filho está doente, não precisa nem que o senhor vá na minha casa, não precisa nem que o senhor entre na minha casa, eu não sou nem digno, Senhor, mas eu sou um homem que tenho muitos servos, muitos empregados. Eu digo um vai, ele vai, eu digo para o outro vem e ele vem. Então manda só uma palavra, porque se tu mandar uma palavra, o meu filho vai ser curado. Não precisa nem da tua presença chegar na minha casa, não. A tua palavra vai, porque tu é o verbo. Tu és o verbo vivo que desceu do céu, que encarnou, que tabernaculou com os homens. Jesus olha para ele e diz: eu nunca vi tanta fé em Israel. Pode ir, porque a palavra já foi liberada. O teu filho está curado. E ele chega em casa e pergunta: cadê o menino? Senhor, ele está curado, já está sentado, está comendo, está se alimentando, está corado, está saudável. Que hora foi que aconteceu isso? Tal hora. Foi a mesma hora que o Senhor falou. Sabe por quê? Porque Ele não vai fazer nada em resposta da nossa vida, da nossa causa, a não ser pela nossa fé, a não ser pela nossa confiança nele. A vida cristã, irmão, é um andar de fé. Paulo fala isso em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Denota aí um progresso contínuo, livramento crescente de todas as dúvidas e temores, a mais ampla certeza de que tudo quanto ele prometeu haverá de cumprir. Isto é fé. Eu tenho uma promessa e ele vai cumprir. Eu tenho uma palavra e ela vai se cumprir. Deus falou e Deus vai cumprir. Pode vir o que vier, pode se levantar homem na terra, anjo no céu, demônio no inferno, que não vai fazer o braço dele recuar, nem a sua palavra voltar atrás, porque eu tenho convicção, eu não tenho dúvida, eu tenho é fé. Aleluia. Eu caminho de fé em fé, de glória em glória, de graça em graça. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, prova das que se não vê. Ei, meu irmão, está na hora da igreja usar a sua fé. Ah, pastor, é porque o senhor não sabe o problema que está lá na minha casa, o negócio está difícil, o nó está grande, mas usa a tua fé, que Deus vai queimar esse nó hoje. Deus vai desatar esse nó hoje, vai quebrar corrente, vai quebrar grilhões, vai derrubar cadeias e vai abrir porta, porque Ele vai honrar a tua fé. Quem crê nessa palavra aí, meu irmão? Fala alguma coisa. Nós nos beneficiamos com as Escrituras quando elas nos levam a uma crescente confiança ao Senhor. Não há outra coisa que tanto agrade, que tanto honre e glorifique a Cristo, do que a confiança nele, do que a confiança que espera, do que a fé similar à de uma criança, da parte daqueles para quem ele deu todos os motivos para nele confiarem de todo o coração. E não existe outra coisa que tanto evidencie o fator de que estamos sendo beneficiados pelas Escrituras do que a nossa fé crescente em Cristo. Smith Wigglesworth, ele sempre dizia: Deus quer que nós tenhamos confiança tal, de modo que devemos acreditar em tudo o que aqui está escrito. Fé similar com a de uma criança sincera. Você pode dizer à sua criança que vai dar um avião de verdade para ele. Ele acredita. Por quê? Porque foi meu pai que falou. Ele ainda sai contando para os outros: papai vai me dar, papai vai me dar. O Senhor falou. Ele pega a palavra. A fé similar de uma criança que acredita, que não duvida, que não titubia. Não, teu pai não vai te dar isso. Vai, papai vai. Pode chegar, meu irmão. Ele acredita, porque foi papai que falou. Olha para o teu irmão e diz assim: foi papai que falou. Sexto lugar. São 7. Vou demorar muito não, vai ser bem ligeirinho, igual o coxo de bacurim. Mas eu estou pregando já mais de 40 minutos, viu? Começou antes das 8. 6. O indivíduo se beneficia das Escrituras quando estas geram nele o profundo desejo de agradar a Cristo.
Vamos ler aí 1 Coríntios capítulo 6. Abra a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Deixa eu ver se é o 19. Isto. Quem achou diz amém? Vamos ler o 19 e o 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e qual não sois de vós mesmos? Qual não sois de vós mesmos? A pergunta. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Falei assim, está fraco, eu me beneficio das Escrituras, quando estas geram em mim o profundo desejo de agradar a Cristo. Esse é o primeiro grande fato que os crentes precisam aprender. Nós precisamos aprender. Desse ponto em diante, é necessário que os crentes, como diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É particularmente neste ponto que a genuidade de nossa profissão de fé pode ser testada e aprovada. A pergunta é: temos nós fé em Cristo? Se porventura não fazemos qualquer esforço para aprender a sua vontade? Que desprezo, irmão, é para um pai, ou para um rei, se os seus súditos se recusassem a ler as suas proclamações. O rei escreveu aqui um dito, uma promulgação, uma proclamação, e o súdito, não, eu vou ler lá isso. Um rei chamou a rainha para uma festa, ele estava alegre, ele queria a rainha lá, todo especial, e se alegrar diante dos amigos dele, para que os amigos o vissem, e se alegrasse e admirasse quão linda era a rainha que ele tinha, Vasti. E ela recusou ir, irmão, ele ficou mal. Estava lendo isso esses dias e veio um entendimento que Vasti faz parte de uma simbologia e prefigura aqui, figura um povo de que não quer ser arrebatado, de que não quer desfrutar da presença de Deus, do noivo, porque está muito apegado a esta terra e está em desobediência. Só que tem um povo que é Vasti, que é nada com Deus, mas tem outro que é Esther, que ela jejuma, que ela vai no óleo, na unção, que é onde ela vai passando no palácio. Imagine depois daquela purificação toda de unção que Esther passou, que se lavou, se banhou com os aromas ali, as especiarias aromáticas do rei, e onde ela passava nos corredores e entranhava aquele cheiro, aquele aroma, porque a igreja verdadeira, ela exala o bom perfume de Cristo através da unção do Espírito Santo. Então, irmãos, neste ponto, muita gente não querem agradar, não querem obedecer. É possível crer seriamente que foram os meus pecados que levaram o Filho de Deus a derramar o seu precioso sangue, se eu mesmo não odiar esses pecados. É impossível entender isso, eu aceitar isso, que foi o sangue de Cristo que me remiu dos meus pecados, se eu não odiar seriamente os meus pecados. Se Cristo gemeu sob o peso do pecado, igualmente nós também devemos gemer perante eles. E quanto mais sinceros forem nossos gemidos,
mais intensamente devemos buscar a graça para ser libertos de tudo quanto desagrada o nosso bendito Redentor e para ser fortalecidos e capacitados a fazer o que o agrada. Muitas vezes, irmãos, temos desagradado a Deus. Muitas vezes temos feito coisas em desobediência que não está agradando ao Senhor. E muitas vezes isso interfere a nossa comunhão com Ele. E às vezes queremos, por que eu não estou sentindo a presença de Deus? Por que não está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Simples. Está desagradando a Deus. Quando lemos as Escrituras, irmãos, nós começamos a entender o que é que agrada e o que é que desagrada a Deus. Quando lemos as Escrituras e nos beneficiamos verdadeiramente com elas, nós entendemos aquilo que Deus ama, amamos aquilo que Deus ama e odiamos aquilo que Deus odeia. O pior é que tem gente que sabe o que Deus odeia e está amando aquilo que Deus odeia. Tem pessoas que sabem o que Deus ama e está vivendo como se odiasse aquilo que Deus ama. Quando estudamos verdadeiramente, seriamente a palavra, nós entendemos como vivemos uma vida que agrada ao Senhor. Para mim terminar, 7º lugar, o indivíduo, o crente, o homem, a pessoa, o ser humano, se beneficia das Escrituras quando estas fazem-no ansiar pelo retorno de Cristo. Vamos lá, diga comigo. Pastor, se eu repetir a unção, vai me pegar? Não, irmão, para você aprender. Isso é didático. A pedagogia diz que aquilo que você lê mais de uma vez, você assimila mais rápido, né? Você repete. Repetição. Diga, eu me beneficio das Escrituras quando as Escrituras fazem eu ansiar pelo retorno de Cristo. O amor não pode satisfazer-se com qualquer coisa, menos que a visão do objeto amado. Você sabe que é difícil a distância. É difícil. Quando você ama alguém, objeto, você quer estar perto dele, estar vendo ele. Porque quando está longe, você fica ansioso. Ai, meu noivo, meu namorado, meu esposo viajou, minha esposa viajou. Estou doido para ele chegue logo, minha esposa, minha namorada, porque eu amo, quero ver. Deixa eu ligar aqui para ela, fazer aqui a chamada de vídeo. Hoje pode, né, fazer essas coisas mais facilmente. Porque você quer ver, você quer estar perto, você quer que retorne logo. Você conta as horas para voltar para casa. Porque o amor, ele não pode satisfazer-se com qualquer coisa, a menos que você veja o objeto amado. É verdade que até mesmo agora contemplamos a Cristo pela fé. Contudo, fazemos-lo, a Bíblia diz, como um espelho obscuramente. Porém, por acaso, ocasião da sua vinda, nós vamos vê-lo face a face. Agora vemos por fé, mas nós iremos vê-lo face a face. Tem até um negócio que fizeram aí, um reality, né? Casamento às cegas. O pessoal fica conversando um do lado do outro, ninguém vê ninguém, só conversando. Imagina um anseio daquele povo para ver a pessoa, né? Curiosidade. Será que vai dar certo? Será que vamos casar com esse aí mesmo? Eu quero ver ele, eu quero ver como é ele. A voz já conhece, mas fisicamente ainda não viu. Vamos ler aqui Salmo 17. Versículo 15. Aleluia. Quem está aí, dá um glória a Deus aí. Quem achou, diz amém. Versículo 15, Salmo 17, versículo 15. Eu
porém, na justiça contemplarei a tua face quando acordar. Eu me satisfarei com a tua semelhança. Olha só que maravilha. De novo. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face quando acordar. Eu me satisfarei com a tua semelhança. Por ocasião da volta de Cristo, nós liquidaremos a conta com o pecado para todo sempre. Diga glória a Deus. 1 João capítulo 3, versículo. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Aleluia! Nunca mais se interromperá a nossa comunhão com ele. A frase aí bem conhecida, quando o casal casa, a lua de mel, enfim, sós. Agora ninguém mais vai se interferir. Agora vai precisar mais. Eu estar lá antigamente, né? Hoje não, hoje o negócio está mudado. Mas eu sentado e o seu pai e sua mãe do lado. Porque ninguém mais interromperá a nossa comunhão. Nem diabo, nem pecado, nem angústia, nem tribulação, nem tristeza, nem lágrimas, nem enviado do inferno, nem caluniador, nada, nem enfermidade vai interromper a minha comunhão com ele. Aleluia! Porque nunca mais gemeremos e nos lamentaremos por causa da nossa corrupção no íntimo, nunca mais seremos assaltados por incredulidade, mas ele apresentará a si mesmo a sua igreja como igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem causa semelhante, porém santa e sem defeito. Diga glória! Então nós estamos, irmãos, para encerrar, aguardando ansiosamente por aquela hora, esperamos amorosamente pelo nosso Redentor. Quanto mais anelarmos por aquele que vem, mais haveremos de preparar as nossas lâmpadas em ardente expectação pela sua vinda, e mais daremos evidência de que estamos nos beneficiando espiritualmente do nosso conhecimento da palavra. Fica de pé aí. Glória a Deus. Porque quem ama verdadeiramente a Cristo, ele tem essa expectação. Daqui a pouco vou ver meu amado. Daqui a pouco ele vai voltar. Tenho que agradá-lo. Você lê a passagem bíblica e você sabe, eita, meu amado já vem pulando sobre os montes, saltando sobre os outeiros. A voz do meu amado é doce. Ele é mais belo que entre 10.000. Eu ouço a sua voz dizendo: levanta-te, amada minha, amiga minha, e vem, porque o inverno cessou, as tribulações passaram. Eis que se ouve a voz dos pássaros, o tempo de cantar chegou. E a igreja vem e ele diz: quem é essa que vem subindo como a alva do dia, com exércitos com bandeiras? Que dia glorioso. Feche os teus olhos. Responda para você mesmo: será que eu tenho o senso mais profundo da necessidade de Cristo? Será que Cristo está se tornando uma realidade viva, cada vez mais resplendente para mim? Será que nós estamos encontrando um crescente deleite em nos ocuparmos na contemplação de suas perfeições? O próprio Cristo está se tornando mais e mais precioso para mim a cada dia? Será que a nossa fé em sua pessoa está crescendo de tal modo que confiamos nele mais do que tudo? Nós estamos realmente procurando agradá-lo? Pergunte a você mesmo isso, examine-se você. Será que eu estou procurando agradá-lo em todos os detalhes da minha vida?
Será que eu estou anelando tão ardorosamente por Ele, que eu ficaria invadido de júbilo se soubesse com certeza que Ele voltaria dentro das próximas horas? Oh, que o Espírito Santo sonde os nossos corações com essas incisivas perguntas. Como é que está a minha vida? Como é que está o meu viver? Como é que está a minha vida de oração? Como está a minha comunhão com Ele? Como está sendo o meu caminhar? Ajuda-nos, Senhor, essa palavra a se tornar viva para nós. Ajuda-nos, Senhor, a fazer aquilo que te agrada, contemplar as tuas maravilhas, as tuas perfeições, a tua preciosidade, a tua beleza. Me ajuda a confiar mais em ti. Que não haja espaço para dúvida, Senhor, em nossos corações. Oh Espírito Santo, revela Cristo a nós. Assim como tu prometeste, Jesus, eu vou, mas não deixarei órfão. Vai vir o outro Consolador, o intercessor, o Consolador, o advogado, vai andar do seu lado, vai te ajudar, vai te fazer lembrar as palavras de Cristo. E quando Ele vier, Ele vai glorificar a mim, porque a missão do Espírito Santo é glorificar Cristo em nós. Fica conosco, Senhor. Ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja. Nos dá uma noite de paz, nos dá uma noite tranquila debaixo da tua presença. No nome de Jesus, é o que nós te oramos, te pedimos e já te agradecemos. Amém, amém e amém. Aplauda Jesus bem forte. Glória a Deus. Quero só comunicar para os irmãos que amanhã nós temos a nossa oração, 5 da manhã, e os irmãos vão estar por aqui amanhã também pintando, né? Nós temos aí algumas atividades para fazer, estamos fazendo, né, na medida do possível.